Agora vamos aumentar um pouquinho mais a complexidade dessas moléculas na estrutura de Lewis. A gente vai seguir o mesmo raciocínio, não vamos mudar nada. Só que agora tem umas particularidades com átomos que não vão se ligar única e exclusivamente com um átomo central. Então tem alguns átomos que vão ligar com um átomo periférico. Tá? É simples, é uma regra que não vai mudar muito nesse momento. Vou começar aqui com esse exemplo, ó, construído já, a estrutura de Lewis do ácido carbônico, e aí vamos levar em consideração alguns detalhes. Então nós temos aqui um ácido carbônico. O ácido carbônico, só para dar mais uma informaçãozinha aqui, é o ácido presente em refrigerantes tipo cola. É um ácido porque ele tem a propriedade de diminuir o pH do meio, por exemplo, e olhando a estrutura, uma dica bem importante, a gente vai visualizar isso logo logo, para ser um ácido, tem que começar com hidrogênio na frente na fórmula. Nós temos aqui um ácido. Uma das teorias é que diz que o ácido é toda espécie química que meio aquoso libera hidrogênio. Então nós temos aqui hidrogênio para ser liberado aqui na forma de H+. Bom, depois nós veremos isso. Vamos à estrutura eletrônica, ou fórmula eletrônica do ácido carbônico. A fórmula molecular é H2CO3. O carbono é o átomo central. Os átomos periféricos são os átomos de oxigênio. E os átomos de hidrogênio, Elis? Os átomos de hidrogênio vão ficar ligados aos átomos de oxigênio. Então, dois desses átomos de oxigênio vão ter átomos de hidrogênio sendo ligados. Normalmente num ácido, o átomo de hidrogênio está ligado a um átomo mais eletronegativo, então ele não vai estar ligado ao átomo central. Existem algumas moléculas em que o átomo de hidrogênio pode estar ligado ao átomo central. Bom, vamos ver aqui, visualizar e vamos destacar algumas informações aqui da estrutura de Lewis do ácido carbônico. Então nós temos aqui o átomo central é o carbono, C. Ao redor do átomo de carbono nós temos 3 átomos de oxigênio periféricos. Tá? Então, normalmente, em ácidos, o átomo mais eletronegativo são os átomos periféricos. E aí sobram os hidrogênios. Os átomos de hidrogênios vão ser ligados a cada átomo de oxigênio. Veja, cada átomo de oxigênio tem um hidrogênio. Como nós temos apenas 2 hidrogênios, um oxigênio vai ficar sem hidrogênio. Fechou? O fato é que eu quero dar ênfase no seguinte: você não pode colocar mais de 2 átomos de hidrogênio num oxigênio. Não pode. Então a estrutura é essa: cada átomo de oxigênio com um hidrogênio. Por quê, professor? Olhando aqui, olha o que nós já conversamos. O oxigênio ele é monovalente, bivalente, trivalente ou tetravalente. Ele é bivalente, então o oxigênio pode fazer apenas 2 ligações. É isso que está acontecendo aqui. Ó. Uma ligação e 2 ligações, bivalente. Então ele está respeitando a sua valência. Inicialmente o que eu faço? Inicialmente eu desenho as estruturas, o símbolo de Lewis de cada átomo, carbono com seus 4 elétrons de valência, o oxigênio com seus 6 elétrons de valência, outro átomo de oxigênio com seus 6 elétrons de valência e o outro átomo de oxigênio com seus 6 elétrons de valência, hidrogênio com 1 elétron de valência e outro hidrogênio com 1 elétron de valência. Percebam que eu coloquei em coloração diferente para cada átomo, seus respectivos elétrons. Isso aqui é de forma didática. Bom, vamos lá. Agora o que eu vou fazer? Eu vou estabilizar cada átomo de oxigênio. Quem vai estabilizar quem? O carbono vai ser o responsável por estabilizar os átomos de oxigênio e vice-versa. Os átomos de oxigênio serão responsáveis por estabilizar os átomos de carbono nesse momento. Depois nós veremos o hidrogênio. Então vamos começar por esse átomo de oxigênio do lado esquerdo. Para o oxigênio chegar à estabilidade, ele precisa de mais 2 elétrons. O carbono tem 2 elétrons aqui para emprestar, então ele faz 2 ligações covalentes normais com usuais, como nós já sabemos. Então nós temos aqui estabilidade do oxigênio. Fechou. 2, 4, 6, 8. Fechou a estabilidade.
Nesse momento, quantos elétrons tem o carbono? 2, 4, 5, 6. Então ele precisa de mais 2 elétrons. Esses outros 2 elétrons ele vai conseguir a partir de 2 átomos de oxigênio, por ligação simples. Então, um átomo de carbono com outro átomo de oxigênio faz mais uma ligação simples e da mesma maneira com outro átomo de oxigênio. Agora, contabilizando, nós temos para o carbono 2, 4, 6, 8. Fechou também o octeto para o átomo de carbono. Agora o oxigênio. O oxigênio, no momento, sem contar a ligação com o hidrogênio, aqui nós temos 2, 4, 6, 7. Precisa de mais um elétron. Ele vai fazer uma ligação simples com o hidrogênio. Fechou então para esse átomo de oxigênio também. 2, 4, 6, 8. Da mesma maneira vai acontecer com esse átomo de oxigênio aqui de baixo, do lado direito. 2, 4, 6, 8. Fechou também o octeto. Então nós temos aqui, para o ácido carbônico, essa estrutura eletrônica. Aqui a gente vai construir juntos. Nós temos aqui outro ácido, olha só, ácido nítrico, cuja fórmula é HNO3. Eu já deixei distribuído aqui o símbolo de Lewis dos respectivos átomos que compõem essa molécula. E vamos desenhar a estrutura de Lewis. Lembrando que o hidrogênio tem 1 elétron de valência, o oxigênio tem 6 elétrons de valência e o nitrogênio tem 5 elétrons de valência. Vamos lá. Falei para vocês anteriormente que se tem hidrogênio, ele é um ácido, esse hidrogênio geralmente é ligado a um dos átomos de oxigênio. Então já coloquei aqui do lado. Ó. Vejam, dica, se é um ácido, se não tem uma exceção aí, se não tem nenhuma informação a mais, esse hidrogênio vai estar ligado a um dos átomos de oxigênio. Então já faz uma ligação aqui, ó. Pronto, você já estabilizou o hidrogênio, regra do dueto. 1, 2. Agora vamos ver quantos elétrons tem o oxigênio nesse momento. 2, do compartilhamento, 2, 4, 6, 7. Para chegar a 8 precisa de um elétron. Então faz uma ligação com o nitrogênio. Esse átomo de oxigênio aqui do lado esquerdo está estabilizado também. 2, 4, 6, 8. Não podemos perder o foco do átomo central, é o nitrogênio. Quantos elétrons ele tem no momento? 2, 4, 6. 2, 4, 6. Para ele chegar à estabilidade, ele precisa de 8 elétrons. E agora, o que ele vai fazer? 6, 7, pegou um azulzinho lá, 8. Pronto. Agora vamos contar para o nitrogênio quantos elétrons ele tem. 2, 4, 6, 8. Então fechou o octeto também para o átomo de nitrogênio. Esse átomo de oxigênio aqui, quantos elétrons ele tem? 2, 4, 6, 8. Também está estável. Fechou. E agora esse átomo de oxigênio aqui. Então todos estão estáveis, menos esse aqui de baixo. O que ele tem que fazer para chegar à estabilidade? Lembram que se todos os outros átomos já estão estáveis e um deles não está estável, a única possibilidade de ligação é qual? Que tipo de ligação? Exato, uma ligação covalente dativa. Ou seja, esse átomo de nitrogênio ele vai emprestar esse par de elétrons para o átomo de oxigênio. Vou circular aqui porque ele está emprestando esse par de elétrons. Logo, nós temos aqui um compartilhamento de elétrons por uma ligação dativa. Nós temos a estabilização de todos os átomos ao redor do átomo de nitrogênio, assim como o hidrogênio. Temos então a estrutura eletrônica do ácido nítrico. Bom, até aqui está ficando claro. Colocamos mais uma estrutura aí um pouquinho mais complexa para ácidos. Depois nós vamos falar sobre íons, como a gente constrói a estrutura eletrônica em íons.